Olá, queridos amigos do canal da Liga Apologética, meu nome é Marcos Brito, eu também faço parte do canal da Liga Apologética, dos membros da Liga Apologética, e eu quero desde já dizer que é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre o debate do Vejam Só, que apareceu aí com o doutorando Sérgio Monteiro e o pastor Paulo Henrique, tudo bem? Um grande abraço aí. O professor Leandro Quadro, que é componente da Liga Apologética, doutorando em línguas semíticas, pastor Sérgio Monteiro, grande abraço, meu amigo, Deus seja louvado pela sua atuação lá no programa Vejam Só, no debate que teve com o pastor Paulo Henrique, você foi muito feliz, eu louvo a Deus pelo seu conhecimento, também pela sabedoria que o Espírito Santo lhe deu para poder defender a verdade, não apenas como defesa, mas pregar a verdade assim como ela é. Deus te abençoe grandemente e continue te usando. Grande abraço também ao Tiago Santana, grande estudioso aí da cultura judaica, da Bíblia hebraica, né, do hebraico, da língua hebraica, grande estudioso, um grande abraço para você também. Adolfo Euclair, grande abraço para você, meu amigo, é um fera aí em crítica textual, famoso Barbarrala, Deus te abençoe grandemente. Ao adjunto do professor Leandro Quadros, grande estudioso Nelson, Deus te abençoe grandemente. E eu tenho ao amado Rodrigo Cervelli, que direto dos Estados Unidos traz aí suas contribuições bíblicas, exegéticas espetaculares. Agora o último vídeo, eu estou assistindo, não terminei de assistir, sobre os 7 reis de Apocalipse 17. Deus te abençoe grandemente aí, Cervelli, que Deus continue te usando aí em tudo que você fizer, teu ministério também. Um grande abraço também ao pastor Paulo Henrique, do qual eu irei falar aqui nesse momento, não como uma crítica, mas de maneira acadêmica, tentar comentar aí aquilo que ele falou no programa Vejam Só e no último vídeo gravado. Eu estou gravando esse pequeno vídeo, é o meu primeiro vídeo, como eu acabei de falar para vocês, mas eu quero fazer um pequeno comentário sobre o debate que teve entre o pastor Sérgio Monteiro e o pastor Paulo Henrique. E o pastor Sérgio Monteiro fez uma pergunta para o pastor Paulo Henrique, que não obteve resposta durante todo o programa. O programa acabou e não foi respondido, né? Usou uma tradução de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que não sei de onde tirou, até agora não se sabe de onde tirou, mas eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso. Primeiro, no seu vídeo, o pastor Paulo Henrique, ele comenta sobre as 3 preposições mais utilizadas aí da língua hebraica. As 3 preposições mais utilizadas, que é o que é o be, o que e o le. São 3 preposições. E ali, no seu último vídeo, comentando um vídeo sobre o debate que ele teve com o doutorando Sérgio Monteiro, ele coloca ali o significado de be como sendo em, por e com. E também coloca o significado de que como sendo como ou conforme. E o significado de le, que é a preposição usada ali no texto de Gênesis 2:7, como significando para, a ou em direção de. Esses 3 sentidos. Bom, esses 3 sentidos, você que não estuda hebraico, que não estuda a gramática hebraica, você pode pegar um dicionário bom, pode pegar qualquer gramática de língua hebraica, qualquer gramática, elas vão trazer para você essas 3 preposições, porque elas são muito usadas, e vão trazer essa tradução primária que tem, né? Aqui ele coloca le como sendo para, como significando a, ou também como pode ser traduzido como em direção de. Isso é primário, em todas as gramáticas, dicionários que nós vemos, é primário, tá? Essas traduções. Mas, no entanto, todavia, contudo, não significam apenas essas traduções. Tá? Então, le, falando especificamente de le, dessa preposição le, quando ele cita ali le nefesh, né, falando dessa preposição le, não tem apenas o significado, ou não pode ser apenas traduzido por para, por a ou em direção de. Não pode apenas. Eu vou citar um exemplo aqui bem prático mesmo. Eu imprimi aqui o dicionário, a capa do dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento. Tá? Isso aqui é a capa do dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento. E eu fiz a impressão aqui apenas onde vem comentando sobre o Lamed, que é a letra, uma consoante do alfabeto hebraico. E já no início da explicação aqui desse dicionário, vem trazendo ali sobre a preposição le. Por que eu estou trazendo isso?
Porque no minuto 12, no minuto 12 do seu último vídeo, o pastor Paulo Henrique, minuto 12, segundos, 13 segundos, minuto 12, 13 segundos, ele cita o estudioso Tiago Santana, que também gravou um vídeo, explicando que a preposição le pode ser traduzida por em. Quando o pastor Paulo Henrique vai lá no programa Vejam Só e também confirma no seu último vídeo gravado, ele diz que a tradução seria: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma para viver. Essa foi a tradução que o pastor Paulo Henrique colocou. Então, tornou-se alma para viver. Então, este para é traduzido da preposição le. É conforme aí as suas explicações, pastor Paulo Henrique. Tá? Não é nenhuma crítica. De maneira acadêmica, nós estamos aqui provocando uma dialética, um confronto de ideias, de argumento. Não é nada pessoal. Mas a sua tradução, ela inexiste. Ela inexiste. É uma tradução própria, particular. Porque dentro da gramática, dentro da linguística, nós não encontraremos nenhuma norma que traduza o homem tornou-se alma para viver. Não existe. Então, no minuto 12 e 13 segundos, o senhor cita, pastor Paulo Henrique, o senhor cita o Tiago Santana, que coloca aí, dizendo que ele gravou um vídeo e colocou a preposição em lugar de para. E aí o doutor Euler Lopes corrobora com essa tradução do Tiago Santana. Os dois estão felizes, bem felizes naquilo que ele fala. E eu vou explicar por quê. Veja bem, um abraço aí também para o doutor Euler Lopes, um grande amigo. Deus te abençoe grandemente. Eu tenho muita alegria de ser o seu amigo, tá? De ter você como meu amigo, uma alegria muito grande. Deus te abençoe grandemente, tá? Na sua vida, você como acadêmico, você como família, como amigo. Deus te use aí em todas as suas aplicações, tudo bem? Aqui, no minuto 12 e 13, então, como eu disse, o pastor Paulo Henrique cita o Tiago Santana, porque o Tiago Santana traduz a preposição le, que ele traduz como para, e o Tiago Santana traduz como em. E aí, no minuto 14 e 27 segundos, ele faz a pergunta: qual é a preposição que aparece em Gênesis 2:7? Obviamente, qualquer leitor de língua hebraica vai ver que a preposição que aparece é le, junto com a palavra nefesh. Apenas uma única correção, pastor Paulo Henrique. A leitura da palavra nefesh não é nefesh. A sílaba tônica é em ne. Nefesh. Então a leitura correta seria lenefesh hayah. Lenefesh hayah. Tudo bem? Não, mas isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui é uma questão apenas de leitura. Tudo bem? De questão de sílaba tônica, mas isso é importante. É muito importante, tá? No minuto 14 e 46 segundos, aí o senhor, pastor Paulo Henrique, cita de novo o nome do estudioso Tiago Santana, quando diz que não existe, essas são suas palavras, não existe nenhuma possibilidade de colocar a preposição em no texto de Gênesis 2:7. Bem, eu não sei se a sua tradução que o senhor fez lá no programa Vejam Só, no debate com o pastor Sérgio Monteiro, se o senhor utilizou alguma regra de hermenêutica bíblica, alguma regra de exegese bíblica. É por isso que o pastor Sérgio Monteiro foi feliz na pergunta dele em perguntar para o senhor qual é a regra que o senhor utilizou, né? Qual é a regra que o senhor utilizou para poder traduzir dessa maneira? Eu estou parafraseando aí a frase do pastor Sérgio Monteiro, tá? Mas qual é a regra? Qual é a regra usada pelo senhor para traduzir tornou-se alma para viver? O que é que o senhor usou? Bem, pelo menos não segue nenhuma norma requerida pela hermenêutica bíblica. Nenhuma norma, a sua tradução. Nenhuma norma. Estou falando isso com muito respeito, com muita educação. Não segue nenhuma norma, o senhor não está seguindo nenhuma regra gramatical. Tá? Possivelmente, o senhor deva ter pegado um dicionário ou alguma gramática hebraica que vai trazer qualquer gramática, amigo telespectador, ouvinte, que você pegar aí, qualquer gramática da língua hebraica ou dicionário, vai trazer as 3 preposições citadas aqui pelo pastor Paulo Henrique. Be, que e le. Tá? Be, que e le. Essas 3 preposições. Vai trazer. Então, mais uma vez eu vou repetir. No seu vídeo, o pastor Paulo Henrique diz assim que be é traduzido por em, por e com.
Que é traduzido como e conforme. E lê é traduzido como para, a e em direção de. Tá? Em direção de. E aí ele mostra a questão do dagesh. Não é dagesh. Mais uma vez, um erro de pronúncia grave. Porque aí nós temos a sílaba tônica e ainda vem com acento agudo, acento agudo no da. Dagesh lene é o nome do pontinho. Vocês dizem, mas o que vocês estão falando aí? Dagesh lene? É porque assim, querido amigo e querido irmão, no alfabeto hebraico nós temos 22 consoantes. 6 consoantes delas, às vezes na sua pronúncia, elas perdem a aspiração da pronúncia, né? Em vez de dizer V é B, né? Em vez de dizer, para dizer B, tem que levar um pontinho bem no meio da letra. Então vamos imaginar aqui que esse aqui é o Kof. Assim, ao contrário para você, tá? Kof. Bem aqui no meio, no centro, leva um pontinho. Esse pontinho se chama Dagesh lene. Dagesh lene, não é Dagesh. É Dagesh lene. O que significa isso? É um grupo de 6 consoantes. As 6 consoantes são Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P e tal. São 6 consoantes. Essas 6 consoantes, quando levam esse pontinho no centro, eles perdem a pronúncia aspirada. Esse grupo de 6 consoantes é conhecido por um nome chamado Begadekefat. Begadekefat. Esse nome leva o nome dessas 6 letras, tá? Begadekefat. Tá? Essa é a pronúncia. Essas letras, quando não estão precedidas por vogal ou semivogal, elas levam esse pontinho. Dagesh lene. Lembrando mais uma vez, não é Dagesh, é Dagesh lene. Tudo bem? Então, no minuto 14:46, o pastor Paulo Henrique diz que não existe nenhuma possibilidade de colocar a preposição lê, traduzir ela como em. Bom, se você tiver aí, amigo, pode procurar no Google também, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, e ali também existe ele em PDF. Você pode dar uma analisada nesse dicionário, na página 759, vem falando sobre essa preposição lê. E aí vem mostrando as circunstâncias em que ela pode ser traduzida em por para, por a, também pela tradução que ele coloca aqui, em direção de, tá? Mas já de cara mostra quais são as possibilidades de tradução. E eu convido você a acompanhar comigo, tá? Página 759, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. A preposição lê pode ser traduzida como para, em, tá aqui, em, com relação a, de, por e etc. Tudo bem? Vamos ver as possibilidades? Bem, já que o pastor Paulo Henrique disse o seguinte, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, o versículo 7. Acompanhe comigo aí, Gênesis 2, 7. Vai dizer o seguinte, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Adamá, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Nós temos aqui a palavra Nishmat Hayaim. E o homem passou a ser alma vivente. Lenefesh Hayah. Esta então é a tradução. Tornou-se alma vivente. Passou a ser alma vivente. A maioria das traduções, das edições que nós temos, João Ferreira de Almeida, a maioria delas vai trazer tornou-se alma vivente. Passou a ser alma vivente. Tornou-se alma viva. Essa é a que diz a maioria das traduções. É a primeira vez na minha vida. Olha, eu sou teólogo, sou filósofo, eu tenho especialização em tradução e em gramática grega e sou mestre em teologia bíblica, mas eu nunca vi uma tradução de Gênesis 2,7 dizendo assim, e o homem tornou-se alma para viver. Apenas porque a preposição lê pode significar para, e o contexto não tem nada a ver. Então a pessoa que traduz dessa maneira está excluindo o significado semântico do contexto onde aparece essa preposição. Deixe-me dizer aqui uma coisa. Eu vou abrir aqui um texto e eu queria que o pastor Paulo Henrique pudesse comentar aqui na descrição do vídeo, né? Comente aí nos seus comentários aí, faça aí o seu comentário, vamos a dialetizar o que diz aqui no livro de Gênesis capítulo 2, tá? Gênesis capítulo 2, o versículo 22. Ali diz assim que o Deus fez o homem, o Adão, dormir, e aí quando teve um profundo sono, tirou da costela e da costela
essa costela transformou ela em uma mulher. Então a expressão que aparece em Gênesis capítulo 2, o versículo 22 é assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Sabe qual é a preposição que aparece aqui? Antes de mulher, lê. É a preposição lê. Imagina, esta preposição está sendo traduzida como numa mulher. E qual é o significado da palavra numa? Numa é a junção de duas palavras. Em mais uma, numa. Está compreendendo? Em mais umas, numas. Está percebendo? Isso se aprende no ensino fundamental. Na gramática de língua portuguesa do ensino fundamental se aprende essas regrinhas. Tudo bem? Então aqui a palavra lê está sendo traduzida como numa. Imagina se o texto dissesse assim, pastor Paulo Henrique: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a para uma mulher. Perde um pouco o sentido, não perde? Então, transformou-a numa mulher. Ou seja, aquela costela retirada foi transformada em uma mulher, não para uma mulher. Está compreendendo? Então isso aqui é importante. Um outro texto que eu gostaria de citar aqui é o que diz Salmo 9. Salmo 9 e o número 9 também, que é chamado de versículo. Deixe-me ler em português, porque algumas pessoas, alguns amigos aí que ainda não estudam, têm os seus afazeres, têm também a sua formação, diferente de um teólogo, talvez não saibam ler ainda o hebraico, mas se você sabe, você pode acompanhar no texto hebraico. Lá vai aparecer a preposição ler, nesse texto que eu vou ler com você. Mas para os nossos amigos que não sabem ler hebraico, eu vou ler aqui Salmo 9:9. Diz o seguinte: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então aqui nós temos um versículo, e eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Este para não é traduzido da preposição lê em hebraico. Não é traduzido. Aqui, no caso, seria: o Senhor é refúgio do oprimido. Aí a segunda parte diz assim: refúgio nas horas de tribulação. Quando aparece a preposição nas aqui, refúgio nas horas de tribulação, essa preposição nas traduz a preposição lê. Exatamente. Agora, como é que a preposição lê não pode ser traduzida por nas, ou por na, ou por em, conforme Tiago Santana e também Euler Lopes concordaram na tradução de Gênesis 2:7? Como é que não pode? Como é que nós traduzimos esse texto aqui também, pastor Paulo Henrique? Dá uma ajuda aqui a nós, tá? Foi muito respeito. Isaías 10:28. Eu vou ler em português, em respeito ao nosso amado ouvinte. Isaías capítulo 10, versículo 28. Diz assim, ó: a Síria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga sua bagagem. A segunda parte diz assim: e em Micmas, esta preposição em é traduzida da preposição lê em hebraico. Imagina se o texto dissesse assim: a Síria vem a Aiate, passa por Migron, e para Micmas larga sua bagagem. Fica sem sentido o texto. Fica sem sentido. Aqui é traduzida como em Micmas. Em Micmas deixa sua bagagem. Então a preposição lê, o contexto me diz que tem que ser essa tradução. Gênesis 2:7. Vamos lá. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus, Elohim, formou Yatzar, do verbo Yatzar, formou de algo que já existe, diferente do verbo bará. Gênesis 1:1, no princípio criou. Aí nós temos o verbo bará, é uma criação do nada, ex nihilo, é uma criação do nada, Deus criou tudo do nada. Já o verbo bará, Deus cria do pó, né? Deus forma do pó da terra o homem, o Adão, né? Do pó da terra, do Adamá, ele forma o Adão, o homem. E aí sopra nas narinas, são duas narinas, no único nariz, duas narinas, o alento de vida, o Nishmat Hayayim. Ele sopra nas narinas o Nishmat Hayayim, e o homem passou a ser Lenefesh Hayah. Veja, aqui nós temos uma concordância de que a preposição está do lado de Nefesh. Né? O homem passou a ser
alma viva, alma vivente. Tá? Essa palavra hayá que aparece no final, ela concorda com nefesh. Por quê? Porque alma vivente. Aí nós temos um adjetivo, a expressão vivente seria um adjetivo, não é? Mas veja bem, se eu tenho ali o alento de vida, um nishmat hayaim, hayaim deriva de hayá, você está percebendo? Tem que tomar cuidado também com a questão da acentuação gráfica de hayá, porque dependendo do acento, ou dependendo da letra com que ela termina, se hayat, dependendo, pode significar besta, animal, aí temos que tomar cuidado, para não fazer uma exegese aí bagunçada, né? E trazer uma tradução que não é coerente, que não é bíblica. Tudo bem? Então, por favor, a tradução, inclusive, pastor, eu acho que o senhor tem a Bíblia hebraica aí, nas suas mãos ou aí na sua casa. A tradução na Bíblia hebraica de Gênesis capítulo 2, versículo 7 é assim, ó. E o eterno Deus formou o homem, Adão, do pó da terra, Adamá, e soprou em suas narinas o alento da vida, Nishmat Hayaim. E o Adão, ou seja, e o homem, tornou-se alma viva. A sua tradução, ainda que seja instrumental ou dinâmica, ela é uma tradução particular, é uma tradução livre do Senhor, certo? É uma tradução livre, totalmente livre. Não há gramático que corrobore com a sua tradução. Por isso, a pergunta do pastor Sérgio Monteiro, que critério, ou que norma, ou que regra requerida pela hermenêutica bíblica, ou pela exegese bíblica, o Senhor usou para traduzir que o homem tornou-se alma para viver? Qual foi o critério? Um abraço, pastor Paulo Henrique. Espero que comente e responda esse vídeo, mas explique o critério. Não pegue um dicionário ou uma gramática e vá explicando apenas as preposições e dando significado primário. Pegue um léxico. Pegue uma gramática boa. E mostre para os amados ouvintes, sei que o senhor deve ser uma pessoa bem honesto, bem sincero, então mostre para os ouvintes qual foi o critério usado pelo Senhor para traduzir tornou-se alma para viver e não tornou-se alma vivente. É sempre bom lembrar que Deus formou o homem do pó. Se o senhor bater no pó, no barro, bater nele, se bater nele, ele não vai levantar e vai bater no senhor. Por quê? Porque o barro não chora, não pensa, não sente fome, não sente ódio, não sente amor, não sente nada. Então, para que esse boneco de barro pensasse, tivesse vida, então Deus soprou o Nishmat Hayaim nele. Esse sopro não tem nenhuma entidade física, é o sopro, a junção do sopro com o barro tornou uma alma vivente. Tudo bem? Deus abençoe a todos, um grande abraço, inscreva-se no canal da Liga Apologética e que Deus possa abençoar a todos vocês.